Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considerando a curva de solubilidade a seguir, então nós temos esse gráfico aqui, que a gente vai analisar ele, né? E para responder algumas questões. Então você pode ver aqui, ó, responda as questões de 4 a 8. Então de 4 a 8 a gente vai fazer aqui. Então a gente vai ler cada questão e já vai interpretando no gráfico, tá? Porque tem bastante dado aqui que pode causar um pouco de confusão. Então, vamos lá. 4. Indique a solução que é insaturada. O que isso significa, pessoal? Insaturada, ela tem menos sal do que pode se dissolver em 100 gramas de água numa determinada temperatura, tá? Então, não atingiu o coeficiente de solubilidade, ou seja, o máximo que eu consigo dissolver, tá? Que é a saturada, eu consigo até X. 2x já vai ser super saturada, porque vai ter corpo de fundo, tudo. E x sobre 2, que é a insaturada. Só para a gente ter uma noção, tá? Tô colocando, então, por exemplo, se eu tenho 100 gramas aqui, né? Que é o máximo, 100 gramas de sal e 100 gramas de água numa determinada temperatura. Se eu colocar 110 gramas, supersaturada, 100 gramas saturada, 90 insaturada, só para a gente ter uma noção, tá legal? Então vamos lá. Dentre essas que nós temos 5 soluções aqui, ó, A, B, D e F, que a gente vai olhar aqui no gráfico, tá legal? Então vamos lá. Quer saber qual é a insaturada? Ou seja, eu tenho uma massa menor, ou seja, abaixo do coeficiente de solubilidade. A, nós temos aqui, ó, A está exatamente aqui. Ou seja, ela está bem na curva da saturação. Ou seja, se colocar 15 gramas em 100 gramas de água desse soluto, vamos dizer aqui, porque ele não está falando nada, né? Se nós colocarmos 15 gramas em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, ela vai ser uma solução saturada, bem no ponto da saturação onde é a solução A. Então, a solução A é saturada e não insaturada. B. A B é o mesmo esquema da A, porque, ó, B, nós conseguimos colocar 25, tá? Porque tá entre. Vocês vão ver que vai estar bem tranquilo em relação de interpretar isso. Ó, B é 25 gramas desse soluto em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, a gente consegue dissolver esse soluto em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, ela é saturada, minha solução B. Mesmo esquema que a C, que a desculpa, tá? C, solução D, mesma coisa. A, B e D, a gente faz a mesma análise. Nós conseguimos dissolver 45 gramas desse soluto em 100 gramas de água a 55 graus Celsius, que tá entre, ó, tá vendo? Então, A, B e D são saturadas. Agora, vamos ver a E aqui. A E, pessoal, tá vendo que ela não está na curva de saturação? Ela está aqui, ó, antes. Isso significa que é uma solução supersaturada. Como assim supersaturada? Né? Nós temos o quê aqui, ó? A na E, que está bem aqui, ó, nós conseguimos, ó, qual temperatura que ela tá? Não é 40? 40 é como se fosse a B. Ele só consegue dissolver 25 gramas desse soluto em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, que é 25, que é igual à solução B. Só que quanto que eu tenho? Quanto que eu coloquei desse soluto? Eu coloquei 35. Então, ela é super saturada, ela passou do coeficiente de solubilidade. Ela ultrapassou isso. Então, a E é super saturada. Então, a única que restou foi a F. Então, a F, pessoal, olha lá, ó. F, eu tenho um pontinho aqui, não tenho? Ela tá bem aqui, ó. Então, eu coloquei 25 gramas do meu soluto em 100 gramas de água a 55 graus Celsius, desculpa. Só que não nem atingiu o coeficiente de solubilidade a 55 graus Celsius. Por que o coeficiente de solubilidade? É igual à solução D, que a gente analisou, que cabe quanto? 45 gramas desse soluto em 100 gramas de água, a 55 graus Celsius. Então, nós colocamos 25. Falta 20 gramas ainda para chegar no coeficiente de solubilidade. Então, falta muita massa aí. Tá legal, pessoal? Por isso que a alternativa da 4 é a F. Mas vamos lá para 5.
indica a solução que é saturada, que está no ponto, que está aqui, ó, bem na curva. As que são saturadas, as que estão na curva aqui de coeficiente de solubilidade, que é A ou B ou C ou D. Vamos ver se tem alguma dessas alternativas, ó. H, A é H. Não, H é supersaturada. O que está aqui, ó, antes, super, e o que está aqui depois é insaturada. Na curva é saturada. H, supersaturada. B está no ponto. Então é, olha lá, tá bem na curva. Então B, tá legal? C, E, supersaturada, a gente analisou na anterior. F, insaturada, a gente analisou também na questão anterior. E G também é insaturada, a gente faz a mesma análise da F, tá? Em relação a isso. Então, a única que está bem na curva aqui, que é saturada, que é a quantidade máxima que pode ser dissolvida, é a solução B, tá legal? Então, vamos lá. 6. Provocando uma perturbação, adicionando pequeno cristal do soluto à solução E, então tá especificando em qual solução que a gente tem que fazer a análise. Na solução E, tá aqui, ó. A massa que se deposita para cada 100 gramas de água é... Pois muito bem, pessoal, o que a gente está avaliando aqui, ó? Então, a gente sempre está analisando 100 gramas de água, fica fácil o raciocínio. Então, vamos lá. Na solução E, pessoal, nós colocamos quanto? 35 gramas desse soluto em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, ou seja, ela é super saturada. Considerando que conseguimos dissolver tudo por completo, mas ela é super saturada. Vamos dizer que ela tá num desequilíbrio aí, ela não está equilibrada. Que qualquer perturbação, no caso aqui, que ele fala, se nós adicionarmos um pequeno cristal desse soluto, todo o restante vai precipitar, ou seja, vai formar o corpo de fundo. Ela vai formar os cristais e eles vão se depositar lá no fundo do recipiente, tá? Qual é a massa que vai ser depositada? Pois muito bem, pessoal, eu não acabei de falar que temos 35 gramas em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Se nós colocarmos um cristal, desconsiderando a massa desse cristal, tá? Vamos menosprezar a massa desse cristal. O que vai acontecer, pessoal? A solução E vai atingir o coeficiente de solubilidade, que é a 40 graus Celsius, que é igualzinho da solução B, ou seja, 25 gramas em 100 gramas de água. Eu não tinha 35, vai ficar dissolvido apenas 25. Quanto que depositou? Quanto que precipitou aqui? Quanto cristalizou? Quanto que foi por corpo de fundo? Foram 10 gramas. Então, só para a gente fazer o cálculo aqui, ó, nós não tínhamos 35 gramas antes, supondo que estava tudo dissolvido. Vamos fazer essa hipótese. Quando a gente joga um grão, um cristalzinho, o que acontece? Perturba e ele vai para o coeficiente de solubilidade, que é o máximo dele, a 40 graus Celsius, que é 25. Então, 35 menos 25 não vai dar 10 gramas? Então, 10 gramas, pessoal, é a massa que vai se depositar lá no fundo. Ou seja, a alternativa C. Tá legal? 7. Vamos lá. Como seria possível transformar a solução F em solução saturada? Ou seja, no ponto do coeficiente de solubilidade. Ou seja, tem que estar nessa curva. Se não tiver nessa curva, já era, tá? Então, ela tá lembrando, a solução F é uma solução insaturada, que a gente viu aqui, tá na questão 4, isso já ajuda. Só que tem uma coisinha que a gente tem que ficar muito, mas muito ligado aqui nessa 7, tá? Tem uma coisinha que a gente pode não prestar atenção, mas vamos lá, tá? Pessoal, o seguinte, tá? O que ele fala na alternativa A? Adicionando 20 gramas do soluto e mantendo a temperatura, ou seja, peraí, vamos analisar a F. Eu não tenho 25 gramas em 100 gramas de água a 55 graus Celsius, e isso foi a solução F. Mas o coeficiente de solubilidade dele é quanto? É 45 gramas, olha aqui, ó, igual à solução D. 45 gramas em 100 gramas de água
a 55 graus Celsius. Então, se nós adicionarmos 20 gramas de soluto e mantendo a temperatura, eu transformo ela em saturada? Sim, é verdadeira, mas calma, tá? Calma. Vamos ver a B, ó. Presta atenção. Reduzindo a temperatura de 55 graus Celsius para 40 graus Celsius, ou seja, está em 55, transformamos ela aqui, ó, de 55 para 40 graus Celsius. Pessoal, diminuímos 15 graus Celsius, ou seja, nós estamos diminuindo o coeficiente de solubilidade dela. Então, a nossa solução F, tá vendo que aqui a gente não está adicionando nada na alternativa B. A solução F, que é insaturada, diminuindo a temperatura de 55 para 40, o que ocorre? Atinge o coeficiente de solubilidade, ou seja, a saturação da nossa solução. Então, F se transforma em B, que B é uma solução saturada. Então, a alternativa B também está correta. Aí você fala, tá, legal, agora nós temos duas alternativas? Calma, vamos lá. C, adicionando 5 gramas de soluto. Então, opa, ó, de 25 foi para 30. E reduzindo a temperatura em 5 graus Celsius, lembrando, ó, vamos considerar aqui, ó. Então, nós temos, ela foi para cá e nós vamos diminuir, né? Ó, se nós aumentarmos a massa, sobe 5 gramas. E nós atingimos esse coeficiente de solubilidade. Tá vendo que ele está após a curva? Aqui, ó, tá vendo? Em relação a isso, a minha solução continuará como insaturada. Ela não atingiu o ponto. Ó, o ponto de saturação tem que ser bem aqui, ó. Basicamente, né? Seria 30 gramas em 100 gramas de água a 45 a 50, né? Na 50 teria que ser a C. Ela não bate nem em massa e nem em temperatura. Mas se fosse em temperatura, ó, teria que bater bem aqui, ó, entre B e C, que seria a 45 graus Celsius. Então a C a gente não pode nem levar em consideração. Tá? D, reduzindo a temperatura em 10 graus Celsius. Então tá 55, vamos reduzir para 45. Não, 45 teria que ser a B, né? Ó, tá vendo? Ele daqui vem para cá. Então nós temos esse caminho, ó. De F ele vem até aqui, ó. Não estamos diminuindo 10 graus Celsius. Mesmo assim, continua insaturada. Tinha que reduzir 15 graus Celsius, que é a alternativa B. Então, ó, falsa a C e falsa a D. Só que olha lá, pessoal, alternativa E. As alternativas A e B são corretas. Então, a alternativa correta aqui é a E. Tá vendo? É um exercício sacana. Fizeram sacanagem com a gente para resolver. Por quê? Como assim? Nós temos duas alternativas que tá correta. Então, a alternativa correta é a E, que as alternativas A e B são corretas. Por conta disso, temos que ficar ligado, tá? Então, tá aí. 8. Como a solução G... Deixa eu apagar até aqui, né? Pra gente não causar confusão para nós aqui, ó. Então, ó. Como a solução G, que tá aqui, ela é insaturada, poderá transformar-se em solução saturada. Ótimo. Então, vamos lá. Se a gente adicionar 5 gramas de soluto, ó, tá aqui, ó, 15, a gente adicionou, ó, 15 gramas em 100 gramas, né, ó, 15 gramas de soluto em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Beleza, ela está insaturada. Se adicionarmos 5 gramas, ele vai para quanto? Ele não vai para 20? Mesmo assim, não bateu. Por quê? O coeficiente de solubilidade, ou seja, a saturação dessa solução é a 40 graus Celsius e é idêntica à solução B, que é 25. Então, a A não pode ser. Aí tá falando a B. Se 5 não resolveu, se adicionar 2 gramas, muito menos, né? A gente adicionar uma massa menor em relação a isso, não vai dar certo, tá? C, diminuindo a temperatura para 35 graus Celsius. Ou seja, ó, tá vendo que a gente está diminuindo para cá? Ó? Nós estamos vindo para cá. Então, de 40 para 35, deixou de ser insaturada? Não. Então, não pode ser a C.
D, diminuindo a temperatura em 10 graus Celsius, ou seja, em 10 graus Celsius a gente não vai reduzir para 10, nós vamos de 40 menos 10, então de 40 para 30, com a massa do soluto constante, ou seja, se nós diminuirmos de 40 para 30, pessoal, ela se transforma na solução A, que é uma solução saturada. Então, ó, a alternativa D da questão 8 tá correta. E adicionando um grama de soluto? Não, a gente viu que se nem adicionando 5 dá certo, quem dirá 2 e 1. Tá bom, pessoal? Então, entenderam como que a gente fez esse exercício? É tranquilo, demandou, né, bastante tempo em relação a isso. Por quê? Porque era um gráfico para resolver 5 questões de uma vez só. Então eu falei, já vou fazer tudo direto do que ficar fazendo vídeo e voltando. Eu acho que a interpretação fica muito melhor. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro as suas dúvidas e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal Exatamente Matemática com o professor Dinan. Tá ficando show de bola aí e dá essa força aí pra nós. Beleza, pessoal? Então agora, fui!